Olá, está no ar mais uma edição do Saúde Agora. O tema desse episódio é sobre convulsão. Recentemente, o ator Henry Castelli teve uma crise convulsiva durante a participação em um reality show, o que acende um alerta para essa condição. Como identificar? Quais são os sinais? Por isso, convidamos a doutora Letícia Pereira de Brito Sampaio, ela que é neurofisiologista clínica e epileptologista. Ela já está conectada aqui conosco. Olá, doutora Letícia, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bom, Letícia, para a gente iniciar, então, queria que a doutora explicasse para a gente o que de fato é a convulsão e quando, né, que ela surge, o porquê que ela surge. Bom, então, o que é uma convulsão, né? Uma convulsão é uma descarga anormal do cérebro que acontece no nosso sistema nervoso central, no cérebro. O cérebro da gente funciona mais ou menos como uma rede elétrica de transmissão entre os neurônios, né? E de vez em quando essa rede ela pode dar um curto-circuito, tá? Então é uma atividade elétrica anormal que acontece no sistema nervoso central. E aí o paciente pode ter manifestação como parada comportamental, movimentos, alterações de movimentos musculares, né? Ele perde a consciência e no caso que aconteceu, ele teve uma crise que a gente chama uma crise tônico-clônica generalizada ou uma convulsão. Então, é uma descarga normal do cérebro que tem diferentes causas, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, que chamou muita atenção da gente nesse episódio, que eu acho que as pessoas têm que saber o que fazer na hora que acontece essa convulsão. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa de primeiros socorros, que assim, a gente, até em 2026, a gente vê que tem gente que não sabe, que nunca viu, que fica com medo. E você precisa acolher a pessoa que está tendo uma convulsão, né? Então, o que que você precisa fazer? Primeiro, você precisa colocar a pessoa de lado para que ela não aspire por acaso se ela tiver um vômito, né? Proteger, tirar de perto dela as coisas que podem machucar, por exemplo, porque ela vai estar se batendo, ela pode bater a cabeça numa quina, por exemplo, para ela não machucar, não conter a pessoa, não segurar, porque ela está tendo uma movimentação muscular. Então você pode até trazer assim algum prejuízo para ela, você tentando conter os movimentos, né? Uma coisa que ainda tem com convulsão hoje em dia, que as pessoas, ai, não chega perto, porque a salivação, né? As pessoas falam a baba contamina, não existe isso. Aquilo é uma salivação, né? Que a pessoa não está conseguindo engolir a saliva, então isso não vai contaminar ninguém. Não segura a língua, ninguém precisa segurar a língua, porque a língua não enrola, isso é um mito, né? Então, o que você tem que fazer é proteger a pessoa, ficar calmo, né? Não adianta gritar que a pessoa não vai estar te escutando. Quando você grita, você está apavorando mais as pessoas que estão por perto, né? Então, assim, fica calmo e é muito importante olhar para o relógio para saber quanto tempo esse evento está durando, essa convulsão está durando, sabe? E aí, depois disso, a pessoa às vezes fica confusa, às vezes ela fica sonolenta, você tem que ficar do lado dessa pessoa até ela recuperar. Porque aí você vai saber, por exemplo, você já te perguntar para a pessoa depois, é a primeira vez que você tem esse evento? Você já tinha isso antes? A pessoa pode ter uma epilepsia, então ela já fala, não, já tive esses eventos antes, é diferente. Diferente quando tem uma pessoa que tem a primeira vez, né? E aí você precisa investigar a causa. E a causa podem ser, a gente tem muitas causas para a convulsão, tá? Tem aquelas convulsões que a gente chama de sintomática aguda, por exemplo, que acontece se a pessoa tem uma hipoglicemia, ela pode ter uma convulsão. Uso de álcool e o uso de drogas pode levar a uma convulsão, né? Um distúrbio metabólico, uma desidratação pode levar a uma convulsão. Então,
Essas são as causas que a gente fala sintomáticas. E tem as epilepsias, que daí a gente tem que investigar dentro da causa das epilepsias. Um traumatismo craniano pode levar a uma convulsão. Acho que eu falei Perfeitamente. muito. Não, perfeitamente, né? A doutora está aqui justamente para isso, para trazer, né, o que é mito e o que é verdade, e também alertar a população sobre isso, porque, bem como a doutora explicou, é muito importante que quem está ao redor perceba, né, essa condição e saiba como ajudar no momento certo, né? E fazendo exatamente o que a doutora explicou naquele momento, porque muita gente acaba ficando nervoso também diante dessa situação, né? É uma situação também que a doutora falou sobre a questão de prestar atenção aí nos sinais, né? E essa diferença da epilepsia e também da convulsão. É possível, né? Eu sei que você também atende, né, público assim infantil. Então, assim, é possível já ter o quadro infantil no nascimento, ter esse quadro de epilepsia? Qual que é essa diferença? Bom, eu sou neurologista infantil, então eu atendo principalmente crianças, tá? Mas as epilepsias acontecem ao longo da vida toda, tá? Predomina em crianças e em idosos, tá? E existem muitas causas. Então, por exemplo, tem as causas genéticas, que a criança nasce com uma alteração genética que vai levar eh, a começar a ter crise epilética, né, e desenvolver a epilepsia. Geralmente são essas causas genéticas, são as doenças raras, tá? Agora, por exemplo, se a criança tem uma encefalopatia hipóxia isquêmica logo que ela nasce, o que que é isso? A falta de oxigenação cerebral. Isso pode levar a uma sequela e depois, mais tarde, ela vinha a ter crise epilética, tá? Então, existem diferentes tipos de crise epilética. Convulsão, que a gente chama, é essa que a pessoa se bate toda, sabe? E perde a consciência, que é uma crise tônico-clônica generalizada. E tem essa atividade muscular junto. Tem outras crises, por exemplo, tem uma crise que a gente chama de ausência, que eu estou aqui falando com você, de repente eu paro 10, 15 segundos e volto a falar de novo o que eu estava, continuo fazendo o que eu estava fazendo. E isso acontece principalmente em criança, acontece às vezes várias vezes ao dia, e às vezes a criança fica, essa criança é mais desligada, ela fica brisando, e às vezes é uma crise de ausência, né? Então, esse é um tipo. Tem outro tipo que a pessoa para, tem uma parada comportamental, começa a ter um movimento com a boca, um movimento mastigatório, um movimento com a mão, né? Então, essa é uma crise focal. Essas são diferentes tipos de crise. E essa que tem essa contração muscular mais intensa é o que a gente chama de convulsão, tá? E aí tem as causas que, igual você perguntou, que acontecem mais em bebê, tem aquelas que acontecem mais no pré-escolar, tem aquelas mais frequentes do escolar, do adolescente e da vida adulta. Então, isso pode se desenvolver durante toda a vida. E qual é o primeiro passo, né, para investigar uma crise? O que esse paciente ele precisa fazer? Os familiares que estão ao redor, que já presenciaram aí essa condição anteriormente? Qual é a primeira situação, o primeiro sinal de alerta, Letícia? Bom, a partir do momento que a pessoa teve, né, uma convulsão ou uma crise epilética, ela geralmente a maioria das crises duram em torno de 30 segundos a 2 minutos, tá? E a maioria passa sozinha, a pessoa fica bem depois. A gente pede para olhar no relógio porque chegou com 5 minutos, é a hora que você tem que chamar o SAMU, você tem que chamar a emergência, porque quanto mais a crise se prolonga além de 5 minutos, que aí a gente começa a chamar de estado de mal epilético, é quando a chance dela parar sozinha por ela mesma diminui.
Então, talvez essa pessoa vai precisar de uma medicação na veia ou por via nasal ou por outras vias para parar essa crise, para que essa crise não evolua e continue esse estado de mal epilético, tá? Então, o tempo é uma coisa importante. Passou de 5 minutos, a gente lembrar que tempo é cérebro também, né? Então, chamar o SAMU se essa crise está se prolongando. E aí, depois a pessoa vai voltar e aí você vai ter que investigar, né? Por exemplo, se ela está tendo febre, pode ser no caso de uma meningite, de uma infecção do sistema nervoso central, né? Então, tem que procurar um atendimento para que seja investigado. E aí vai ser muito importante a história do paciente, desde o nascimento até quando aconteceu o evento, tá? Para que a gente possa direcionar a investigação. A maioria dos pacientes vai precisar de investigar com o eletroencefalograma e com uma neuroimagem, por exemplo, uma ressonância de crânio, E a partir tá? desse momento, né, a partir desse momento, de acordo com esse mapeamento, né, que é feito aí com o paciente, aí sim tem um tratamento, né, doutora? Sim, aí você vai começar o tratamento. Se for, por exemplo, uma crise que a gente chama sintomática aguda, de uma hipoglicemia, de uma desidratação, né? Às vezes você trata durante pouco tempo, que aí você tem que corrigir esses fatores, né? Uma epilepsia que você vai tratar de forma contínua e mais crônica com os fármacos anticrises, tá? Em crianças, tem algumas até que a gente geralmente tem a primeira crise, a gente espera a segunda para começar o tratamento, isso depende muito de cada caso. Feito. E no caso dessa demora, né, o tempo ele é crucial, né, nesse momento, quando a pessoa ela está tendo essa convulsão. Qual é a sequela, né, que fica? Fica uma sequela se demorar muito? Como que funciona o organismo, né, diante aí dessa demora no atendimento, por exemplo? Não, essas crises que passam rapidamente, de 2 minutos, né, e acontecem esporadicamente, é muito difícil isso deixar uma sequela, tá? A sequela vem se essa pessoa prolonga essa crise mais que 5 minutos, né? Ela não parou sozinha, né? E aí você vai colocar medicação, e se não parar com medicação, aí ela entra em uma crise atrás da outra, que é o estado de mal epilético, que aí a gente tem que identificar a causa desse estado de mal, né? E tratar, porque aí traz outras consequências também, né, no organismo, consequências cardiológicas, e aí já entra num outro processo. São muitos fatores, né, Letícia? No caso, além desses fatores da medicina em si, tem também os externos, né? Como foi falado aqui no início, ansiedade, essa correria da vida. Então, muitas pessoas elas podem ter esses tipos de convulsões por conta desses fatores externos também, né? Uma ansiedade, pânico, tudo isso acaba trazendo essa condição também para o paciente? O estresse normal da vida, nenhuma situação de pânico, de ansiedade, não vai trazer uma convulsão, certo? Mas o que traz, por exemplo, a gente sabe que tem alguns gatilhos para as convulsões, né? Por exemplo, o gatilho mais bem estudado e conhecido é o sono, tá? Então, se a pessoa não dorme bem, se ela faz muita privação de sono, dorme pouco, é uma pessoa que tem uma predisposição a ter epilepsia. Isso vai desencadear a crise, tá? Se essa pessoa vem numa situação de estresse, que ela não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não se hidrata, isso também vai predispor a uma convulsão, né? Então, tudo isso pode trazer, fazer com que aconteça uma convulsão.
E além do tratamento, né, se for diagnosticado, depois que faz todo esse mapeamento com o paciente, além da medicação, quais são, né, os outros tratamentos? Alimentação entra nessa questão também, atividade física, o que que é aliado junto com o tratamento, Letícia? Bom, no tratamento da epilepsia, né, primeiro a gente vai tratar com o fármaco anticrise, né, que a pessoa tem que tomar regularmente, todos os dias, nos horários certos, tá? Às vezes você esqueceu um dia a medicação, pular 2 dias a medicação, faz até às vezes que venha depois uma crise mais forte. Então, tem que tomar a medicação regularmente, tá? E aí, o que que a pessoa precisa? O que que eu falei aqui que era um gatilho? O sono. Ela precisa ter um sono, uma rotina de sono, né? Tudo bem se ela sair um dia, for numa festa, dormir mais tarde, no outro dia ela compensa, dorme até mais tarde, né? Para ela ter um tempo de sono. Então é importante ter um sono regrado, é importante se alimentar bem, é importante fazer exercício físico, né? Tudo isso que traz bem-estar para a pessoa, fazer uma yoga, isso ajuda no controle das convulsões. Além disso, não ignorar os sinais, né? Prestar atenção aí, ficar atento, né, ao organismo, qualquer sinal de alerta, né? Buscar um profissional, né, Letícia? Isso. Qualquer evento que você ache, né, estranho, porque, por exemplo, às vezes tem gente que tem somente uma sensação de mal-estar, que a gente fala epigástrica, né? Que às vezes depois pode evoluir com uma convulsão. Então, às vezes, alguma coisa diferente do que você está habituado, você sente, e aí você procura ajuda. Perfeita. Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer, então, por compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutora Letícia? Muito obrigada, e obrigada porque eu acho que é muito importante a divulgação disso tudo para as pessoas saberem o que fazer na hora da convulsão, né? Então, isso é importante que todo mundo saiba, ninguém apavore, tudo bem, você pode apavorar, porque não é um evento que é fácil, mas assim, saiba como agir, né? Saiba como agir naquele momento para que você possa ajudar a pessoa. Perfeitamente, foi esclarecido, né? O primeiro ponto aí, o primeiro passo é saber o que fazer nessas condições. Muito obrigada pela sua participação. O Saúde agora fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue assistindo à programação da TV Câmara Campinas e te espero no próximo, na próxima edição. Até mais.